Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E claro, assim que puder, dá aquela curtida para você dar uma força para a nossa produção. E também não deixe de inscrever-se no nosso canal, porque assim você diminui a distância entre nós. E finalmente, vem, aperta o sininho, balança o sininho para você ficar sabendo das novidades. A nossa fala é sobre o desempenho do POC, que é o professor de orientação e convivência, ou o mediador que antecedeu a esse surgimento do POC e tinha uma função de redução de conflitos. Na época, quando se escreveu a ideia de mediador, eu mesmo fui atrás de algumas informações culturais e, na verdade, não havia. Tá? Por quê? Porque na teologia era uma ação de conversa, um ouvinte, uma ideia de capelão, uma ideia da doutrina. Então isso, de certa forma, não fechava o nosso assunto com relação à educação ou à escola. Também estive buscando a questão do direito. No direito também tinha a relação de conflito, tinha a relação de justiça restauratória, mas também acontecia o quê? Era muito finalizado por a ideia dos bens. Então, como isso também não dava resposta completa sobre a ação do mediador de conflitos, tá? A educação, na época também, olha aqui, ó, não tinha edições, não tinha materiais, não tinha livros que levassem a esse caminho. Na época tinha um ou dois que faziam de um contexto geral. Assim, eu resolvi montar a primeira, tá? Formei assim a primeira ideia que eu chamo de diplomata escolar. Mas também gostaria muito de dizer que o POC ele deu uma evoluída com relação à mediação, porque aí ele trouxe uma coisa, trocando um pouquinho do conflito e trazendo um pouquinho, ou diria melhor, bastante, da orientação e muito da convivência. Tá? Portanto, ela atingia aí os meus desejos, as minhas vontades, as minhas ações, dentro do que? Do que nós chamamos de diplomata escolar. Por que diplomata escolar? Porque o diplomata, ele nos conflitos, nas ações, nas questões entre as nações ou entre as pessoas, tá? Ele age sem fronteira. Tá? Não importa se seja uma questão de cunho social, econômica, territorial, ele usa toda a linguagem, ele usa toda a sua ação de argumentação, de fala, de retórica, de eloquência. Ok? Portanto, eu diria inicialmente que o POC é uma pessoa do acolhimento. Acolhimento, pessoal, é porque esse processo, quando o aluno chega em sua condição, em sua chateação ou em sua sensibilidade, em sua fragilidade, é fundamental que tenha esse acolhimento, essa disposição, essa vontade. Da mesma forma, o POC também é da argumentação, porque a argumentação envolve a linguagem, envolve a fala, envolve esse sentir-se abraçado por esta condição de envolvimento. Palavras doces, palavras meigas, perguntas feitas da forma plena, ela reduz a ideia de conflito. Ela reduz a questão da angústia com que este estudante chegou. Da mesma forma também, nós temos a ideia de trabalhar em rede. Por que rede? Porque nós precisamos conhecer
o grupo de apoio que está na DE, que está ao redor da nossa escola, para poder trabalhar com esse sentimento, com esse contexto do aluno que não está convivendo, não está conseguindo atingir o seu ápice no seu desenvolvimento. Em todo sentido desse desenvolvimento. Seja do conteúdo, seja do sentimento, seja das relações. Assim, é muito claro deixar aqui também que o contrato do professor POC, ele envolve ele é exatamente de 40 horas semanais. No meu caso, eu coloquei aqui o horário que eu fazia, tá? Sendo 2 manhãs, ok? Sendo 2 tardes e 1 noite. À noite eram alunos em quantidade menor de números, tá? Uma grande parte adultos e uma outra parte que tinha conflitos, que tinha atitudes que eram, vamos dizer, menos promissora de dificuldades nos relacionamentos, porque havia uma autonomia mais centrada sobre eles, ok? Então, eu considero um equívoco quando alguém, como foi pedido, para eu alterar este horário, tá? A ideia era o quê? Otimizar o atendimento. Mas o detalhe aí é que otimizar esse atendimento, as pessoas as quais fizeram o pedido não estavam, tá? Elas não tinham a noção, elas ignoravam que esse atendimento também, ele vinha no contrafluxo também. Por quê? Vamos dizer que tinha um aluno com dificuldades, tiraram da sala, ele próprio tinha um sentimento de que não era bom. E perguntava, no meu caso, eu posso vir à tarde? Posso. Posso vir à tarde para falar contigo? Posso. Olha, minha mãe gostaria de vir também. E ela só sai 5 horas. Então, eu esticava esse horário para a noite. Ou ela era da manhã e era da tarde, mas só entrava no trabalho às 2 da tarde. Então, esse contraturno nunca foi problema para o atendimento POC. Ele não é e não deve ser. Mesmo porque não é esse horário que fragiliza ou que enfraquece a ação do POC. Ele é muito além do que isso. Como eu disse, esse POC, ele é de acolhimento, ele é de ouvir, é ter essa escutativa. Como ter a escutativa fundamental, também ter a fala ativa, afetiva, saber o caminho, a abordagem. Então, todo esse processo tem que ser compartilhado, porque quando uma pessoa compartilha a sua vida, os seus sentimentos, os seus passos, suas intimidades psicossociais, psicoemocionais, elas ajudam a respirar. Ela ganha um balão de oxigênio que faz com que ela ande um pouco mais à frente. E da mesma forma, ela toma para si uma ação de autonomia, de tomar posse da sua vida, de decidir melhor, de verificar, de julgar melhor os fatores dos seus acontecimentos. Então, isso sim é uma ação do POC, ok? E além disso, o POC eu já citei e vou repetir a vida inteira. O POC é um profissional da argumentação. É ele que fala, é ele que desenvolve, é ele que argumenta, é ele que substitui sentimentos. Substitui sentimentos no sentido de amadurecer. Às vezes o aluno não sabe lidar com o sentimento de rancor, de raiva, de tristeza, não colocando ainda transtorno. Nós estamos falando de uma condição de que ele não sabe lidar com suas dores momentâneas. E assim, é importante entender que esse argumento, ele não substitui as normas. O POC, ele vai dizer a questão da disciplina, a questão do horário também, que o aluno deve estar presente em sala, tem que estar dentro dos direitos e dos deveres. Isso não é para dizer, faça o que você quiser fazer.
É laissez-faire, uma expressão francesa, laissez-faire, laissez-faire, laissez-faire. Ou seja, essa conduta não é faça e deixe fazer ou deixe as coisas andarem. Não, você está dizendo para ele seguir as normas, conduzir-se dentro da regra. Tá? Mas ao mesmo tempo você está acolhendo uma aceitação para que ele veja isso e saiba que isso é bom para a sua conduta social, para a sua conduta no coletivo. Tá? E por que isso? Porque, pessoal, não é para substituir norma, mas é depositar uma reflexão no próprio eu. Essa reflexão, esse pensar do estudante, esse refletir, faz com que você venha fazer parte desse corpo social, sem entroncamentos, sem embates, a ter relacionamento maduro, tranquilo e à vontade nessa sala, nessa escola, nesse turno, nesse período, e depois vai sendo estendido em outras ocasiões. Ocasiões do trabalho, ocasiões familiares, ocasiões de grupo, de afetividade, namoro, namorado e por aí vai. Tá? E claro, em função desse processo aí, você tem o quê? Que o POC é um sujeito que trabalha com a família. Ele é da família. Ele conduz a ideia desse microcosmo aqui, tá? Esse microcosmo que envolve relacionamento com o pai, com a mãe, ou seja ela homoafetiva ou não. Tá? E mais, dependendo do amadurecimento da idade, são também os nossos filhos. Ou seja, os meus, os teus, os nossos. E trabalhar isso, é preciso entender que você precisa, desde o desenvolvimento de um grupo como o CRAS, do Conselho Tutelar ou de um CAPS, porque lá tem os especialistas. Lá as instituições trabalham em rede para ajudar, para, como diz, completar uma ação que você começou ou deu início naquele ambiente, naquela instituição escolar. Lembrando sempre, pessoal, o tempo do POC, ele é, vamos dizer, amplo. Ele envolve um amadurecimento maior. Tá? O tempo do professor é mais fechado, é mais limitado, em função da condição da aula, em função da condição do tempo. O do POC é mais aberto, é mais amplo. É ele que consegue ouvir, guardar, marcar um possível retorno. E quando eu falo possível retorno, pessoal, é um retorno constante. Não é uma terapia, porque o POC não é terapeuta, mas é terapêutico no sentido de ouvir, de compartilhar, de dividir. Então, isso é fundamental. E claro, eu volto a dizer novamente, o POC é um diplomata escolar porque ele tem que conhecer todas as linguagens. Tá? Se um aluno usa uma linguagem menos obtusa ou mais obtusa, o professor, o diplomata escolar, o professor POC, deve saber. Se ele falou para o aluno, tá me escalando, professor, tá me tirando, qual é a pegada aqui? O aluno não se torna menos culto, menos inteligente, menos atendido, porque ele não usou uma linguagem formal. Ele foi informal demais. O importante não é a linguagem, o importante é o POC entender essa linguagem, essa argumentação, essa fala desse aluno. Tudo bem? Porque a moral, a ética estão aí presentes para que reconheça. Ele não foi desrespeitoso porque quando ele disse assim, o que está rolando, o que está pegando, tá? Ou eu trabalho, ou eu sou aviãozinho, ou eu vivo na biqueira, ou eu gosto de trabalhar na boca, eu não quero graduação. Isso também é linguagem, também é desabafo, também é compartilhar. Tá? O POC tem uma coisa que eu amo, adoro dizer. Ele é sempre uma solução e nunca o problema.
E quando é que o POC pode ser problema? Quando ele não age bem, quando ele é passional, quando ele se afere de direitos que não deve estar presente em suas mãos. POC, eu adoro quando eu não tenho o poder da punição. Eu não tenho o poder da sanção. Eu não posso advertir esse aluno. Eu não posso tirar de sala. Eu não posso dar suspensão. Eu não posso dar uma transferência compulsória. Sou eu, desarmado, abraçando uma solução, um caminho altamente possível. Então, tem que ser sim um professor POC despido deste poder de sanção, tá? Ou punição. E claro, ele é um redutor de conflitos. Olha aí, ele é um redutor de conflitos, tá? Ele é um agente da cultura da paz. É esse o caminho. Cultura da paz envolve tudo, pessoal. O bom dia no corredor, o boa tarde na sala de aula, como você está, está tudo bem quando você encontra esse aluno, é fundamental. Tá? Todas as vezes que eu vejo um aluno na sala de aula, oi, obrigado, por favor, por gentileza, são palavras mágicas que ainda devem reger a nossa conduta. Porque um professor POC, ele é um sujeito de demanda. Só existe demanda, pessoal, se houver profissionais da escola, funcionários da escola, a gestão da escola, que gerem essa demanda. Porque não existe um POC sem ação na escola. Tá? Professor e aluno são esses sujeitos. Então eu como aluno, eu posso procurar o POC? É óbvio que o aluno pode procurar o POC. Professor, eu estou com problemas em casa. O meu patrão me mandou embora nesses dias. O meu pai reclamou comigo. Briguei com minha namorada, briguei com meu amigo. Estou casmurro, eu não consigo reagir diferente. Eu quero conversar com alguém. E às vezes, pessoal, este estudante chega lá, diz que quer conversar, mas ele não sabe o que dizer, como explicar, porque ele não sabe de onde começar. Se foi quando conheceu a pessoa, se foi a última briga que valeu a pena, ou se é esse histórico dele. E às vezes ele vai conversando, fica 5 minutos em paz, às vezes quer falar alguma coisa, depois vai entrando, até que de repente ele diz algo que, vamos dizer, o deixa mais livre, o liberta dessa condição, ou desse sentimento, dessa tortura que ele está colocando sobre si. Porque às vezes nós somos como o Atlas da mitologia grega. Nós colocamos peso nas nossas costas, nós carregamos o peso do mundo. E para isso é importante ter o professor POC. Lembrando sempre, tá? Sem ser chamado, o POC, ele é passivo. Quantas vezes, quando eu era mediador, eu olhava, assistia e via o professor ou mesmo a gestão reclamando com o aluno na porta em que eu estava como POC ou como mediador. Deixava aquilo acontecer, porque o professor POC não deve ser um intrometido. Não deve tomar intervenção por conta própria. Tá? Ele deve ser chamado. O problema deve ir lá para a sala do professor POC. E não o professor POC ir buscar aluno em sala para suspender. Olha, estão brigando lá, o POC. Não é o POC, é a gestão. O POC, ele é a cultura da paz, mas ele, ações de violência, de punição e instrução, é para a gestão. São eles que vão, como diz, punir se tiver que fazê-lo. São eles que vão reclamar se tiver que fazer. Um POC que é reclamão, que é o organizador de tudo, no sentido de violência, de passivo, de fala, ele vai perder. Ele vai perder o quê? Esse acolhimento. Ele vai perder um amadurecimento que ele vai adquirir. Portanto, é muito além disso que o POC tem que fazer. Qual é a razão disso? Tá? A razão é muito simples. Tá?
é que os envolvidos nesses fatos, aqui ó, nesses fatos sociais, têm necessidades múltiplas. Portanto, essas necessidades múltiplas do estudante que chega lá, do ouvir, do falar, do obter uma resposta, de ter uma via, de ter um caminho, de ter uma coisa aberta como melhoria, é o caminho que o POC pode compartilhar. Pessoal, compartilhar aqui. O POC não vai dizer para ele, só existe esse caminho. Não. Olha aqui, ó. Frase da filosofia. Conhece-te a ti mesmo. Tá? Conhece-te a ti mesmo, na filosofia aqui, quando eu dei aula de filosofia durante 15 anos, conhece a ti mesmo foi um pensamento que Sócrates leu lá na entrada do templo. E ele tomou para si. Ele está dizendo assim, conhece a ti mesmo como coisa suficiente. E aqui eu queria acrescentar para a necessidade do POC. Conhece a ti mesmo, mas acima de tudo, conhece ao próximo. Porque nós estamos falando de intervenções, de trocas, de compartilhar. Então conhece acima de tudo o próximo. E conhecer dele o quê? As dificuldades, os problemas psicossociais dele, as carências. É dessa forma que você pode ajudar, buscando conhecer o outro. Então, pessoal, que tipo de conhecimento sobre o outro eu preciso ter? Não só sobre o outro, mas eu preciso ser culto, eu preciso ter uma cultura e informação. Então, por exemplo, eu tenho TOD, transtorno opositor desafiador. Essas pessoas que têm TOD, que é o transtorno opositor desafiador, eles ficam com esse problema, com raiva de você, às vezes, 3 meses. Por quê? Porque você reclamou com ele, porque você o chateou. E quando eu atendia um aluno com TOD, transtorno opositor desafiador, eu vi em algumas matérias na internet dizendo o seguinte, que eles ficam 3 meses com raiva daquele acontecimento, com lembrança. Por quê? Ele fica reclamando de tudo. Às vezes você só entrou na sala e deu bom dia, deu boa tarde ou deu boa noite, e aquele aluno fica com raiva, com rancor de você. Imagina você com os músculos durante 3 horas, de 3 semanas ou 3 meses, com esse músculo tenso, dor de cabeça, impaciência, e ele não sabe disso. Aí, o professor POC também não sabe ouvir, não sabe aliviar essa tensão. É preciso, sim, ter um estado de consciência melhor do que se faz hoje. Tem outros, é claro, são mais de 200 transtornos, sintomas, que as pessoas têm. Por exemplo, o toque. O toque também, a mania pode ser elementar, mas é repetitivo, é sistemático, a pessoa não encontra solução. A pessoa que tem automutilação. Automutilação, eu cansei de receber alunos lá na sala com automutilação. Qual era o problema da automutilação? Ele pega com um estilete, com a lâmina do apontador, com gilete. Na escola nós encontramos tantas lâminas neste ano que você vê, são cortes rasinhos, sequenciados, bem nesse processo vertical. Na escola particular eu também encontro. Uma menina que 1h30 fez 16 cortes superficiais na pele. Dá uma coceirinha suave, dá uma coceirinha gostosa, que alivia. E quando essa pessoa tem essa mutilação, como é que acontece? Não se tem muito estudo sobre isso, mas dizem que vai no início da pré-adolescência, às vezes com 11, 12 anos, e sai depois dos 15, 16, sem muita explicação. E mais, quando o aluno chega com aquele braço naquela condição, você fica pensando, nossa, aquela visão é ruim. Mas tem mais, pessoal. Quando eu me canso fazendo esse braço, eu me faço nesse. E quando eu me canso de fazer, para ninguém perceber, eu faço aqui na minha barriga, na minha lateral. E quando eu me canso de fazer, eu faço nas minhas coxas, no limite da minha bermuda, no limite da minha saia. Ou seja, fica marcado por um bom tempo. E os pais, às vezes, não veem.
O professor, às vezes, não vê e não reconhece. Então, não tem uma solução além do terapeuta. O POC ajuda, não é o caminho, precisa de especialistas. Tá? Então, esse é um outro processo. Bullying. O bullying é uma questão muito evidente, que todo mundo diz que, mas isso é bullying, mas isso é... Aliás, desculpa, eu sempre uso a expressão mais em inglês, né? Mais americana. Bullying. Tá? Então, essa questão do bullying é preciso ter muitos fatores. Não é porque alguém disse que alguém está zoando comigo e aquilo é bullying. Não é bullying só porque alguém zoou comigo, hoje no futebol, porque me deu uma canetinha, porque me deu uma chaleira e me fez um gol maravilhoso. Isso é parte de gozação. Se eu subir o elevador com o inimigo, com o cara que eu estou dizendo, zoando com ele, e lá no 14º andar, onde ele descer e parar, e ele sair chorando, eu e ele não é bullying também, porque para ser bullying, pessoal, precisa da vítima, do agressor e da plateia. Portanto, só 2 elementos são insuficientes para ser considerado. Pode ser qualquer outra coisa, zoeira, gozação, intimidação, mas é preciso um conjunto de coisas. Então, quando eu recebo o pai na minha sala, meu filho está sofrendo bullying, hoje eu sou da gestão, mas quando eu recebo um aluno, um pai dizendo, meu filho sofreu bullying por isso, por aquilo, eu vou atrás de outras verificações, eu vou atrás de outras evidências, eu vou atrás de outras atitudes. Isso é muito além. E claro, alunos introspectivos, é para o POC também. Um aluno quieto, que não fala, que não desenvolve, que está 1 semana, 2, 3 semanas lá no fundo da sala, aqui na frente, com cabeça baixa, está cochilando, que está com sono. O que ele está fazendo? Quais são os sentimentos, a cabeça dele, como está girando? Como que eu posso, como professor, ensiná-lo? Como que eu posso educar essa criança, esse adolescente, ou mesmo esse adulto, a deixar de ser introspectivo? Porque em algum momento que ele está sendo introspectivo, não tem nenhuma doença, não tem nenhum transtorno, mas de algum momento para trás tem. Uma pessoa, quando ela começa a sofrer bullying, só porque teve gozação e zoeira, não é bullying. Mas o que acontece? Quando ela começar a sentir fome, anorexias, dores, chateação, aí é bullying sim. Até as consequências virem a surgir. Aí sim passa a ser. Baixa estima. Mulheres que não gostam do próprio corpo. Homens que não gostam do seu jeito, dos seus pelos, dos seus comportamentos físicos, do surgimento deles. É para o POC ajudar e ter ajuda externa, ter ajuda das redes. Ok? E mais, o relatório do POC, eu já comentei e volto a repetir. É importante que esse POC tenha o nome do aluno, a sala, tenha a queixa. Queixa, pessoal, é aquele momento que chega em que a pessoa não sabe o que fazer. É queixa que o professor disse, olha, está violento. Queixa, está com 1 semana sem falar, diz que está 2 dias sem comer, só bebendo água. Anamnese. Olha a anamnese aqui, é fundamental. Além da queixa, também é fundamental nessa construção a anamnese. A anamnese, pessoal, é o que nós chamamos tecnicamente dessa entrevista inicial. O POC precisa saber de determinadas coisas para usar a sua metodologia. E a técnica é essa. Tudo bem? Perguntar, anotar, fazer os relatórios, produzir alguma coisa. Tá? E finalmente, que eu volto a dizer, o POC tem o direito, ele deve moralmente, eticamente, ter uma conclusão. Mas olha o que eu digo aqui, uma conclusão daquele dia, daquela conversa. Não é concluir que o estudante vamos dizer, é violento. Que aquele aluno, que aquele estudante, ele é introspectivo. Que aquele aluno, sabe, não é dar um adjetivo, o aluno forte ou fraco, fragilizado, mas é daquele dia, daquela conversa, eu observei isso. Depois, nas outras conversas que nós vamos tendo, construindo, nós vamos perceber. É um bom aluno,
Ele escreve tudo, ele tem uma boa argumentação, ele é subjetivo. Isso são adjetivos, pessoal. Não é uma classificação, não é um carimbador maluco que o Raul Seixas fala e que o ser humano gosta de fazer. Carimba como deficiente, carimba como violento, carimba como agressivo, carimba como fraco. Não é, o POC não é para dar esses adjetivos. Tá? E fechar a personalidade dele, fechar o behavior dele, fechar o comportamento dele. É muito mais do que isso. Tá? Então, lembre-se, uma observação aqui. O relatório do POC não deve ir para o Placon. O Placon tem outra função. O relatório do POC deve ir para o Conviva, que é o pessoal da TE. Tá? O Placon tem um outro destino, é uma outra ordem, é um outro caminho, ok? Portanto, muito obrigado a todos. E a frase que eu gostaria de dizer dessa vez, que não é minha, que é do Grambel, que diz: aquele que só vai pelo caminho, somente vai até aonde todos já foram. Agora, quem não arrisca outro caminho, vai, ousa, vai além. Então, o Grambel pensava isso e eu concordo com ele. E, portanto, tenha uma boa inscrição. Inscreva-se. Vem para o nosso canal Gêmeos Culturais. E lembre-se, pratique boas atitudes e tenha, claro, bons pensamentos. Ok?